Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua meditação. E eu peço que você dobre atenção nesse versículo que eu vou ler para a tua vida. Eu estou aqui meditando em Neemias 4. Neemias 4 diz assim: quando Sanbalate soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso. Ridicularizou os judeus na presença dos seus compatriotas e dos poderosos de Samaria. Disse: aquele frágil judeus estão construindo o muro? Será que vão conseguir restaurar? Irão oferecer sacrifício? Irão terminar a obra no só dia? Serão que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulhos e de pedras queimadas? Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou: pois que construa, basta uma raposa subir, para que aquele muro de pedra desabe. Irmãos, o que eu acho interessante nessa palavra, se você tomar a leitura da passagem de Neemias, você vai ver que Neemias, ele foi escolhido por Deus para trazer restauração aos muros de Jerusalém. Por quê? Porque os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, tinham sido devastados por Nabucodonosor. Porque a Bíblia diz, se tomar a leitura de Neemias 1:2, você vai ver que Ramani, ele começa a falar para Neemias acerca da situação de Jerusalém, porque Neemias havia perguntado para ele, e Neemias perguntou assim: Ramani, como estão meus irmãos? Ramani começa a falar: Neemias, o rei Nabucodonosor está fazendo seus irmãos de escravos, estão sendo humilhados, e os muros de Jerusalém e as portas foram destruídas. Quando ele fez menção que tudo havia sido destruído, a Bíblia diz que Neemias sentou e começou a jejuar e começou a orar ao Deus dos céus. Só que uma coisa que eu acho interessante nessa palavra, se você tomar leitura, você vai ver que Deus, ele tinha falado para Neemias, tinha colocado no coração de Neemias vai fazer o muro de Jerusalém, vai restaurar os muros de Jerusalém. Porque se você tomar a leitura de Neemias capítulo de número 2, no versículo de número 12, olha o que Neemias disse: saí de noite com alguns dos meus amigos, e não havia contado a ninguém o que Deus havia posto no meu coração, que fizesse por Jerusalém, e não levei nenhum outro animal, além daquele que estava montado. Então percebe que Neemias 2:12, Neemias disse que Deus colocou no coração dele, para ele fazer o quê? Levantar os muros de Jerusalém. Porque a situação de Jerusalém era uma situação devastadora. Era uma situação onde estava arruinado, estava tudo destruído ali. Só que uma coisa que eu acho interessante, você vai ver que Neemias 4, quando Neemias começa a levantar o muro, a Bíblia diz que Sanbalate e Tobias começam a zombar. Começam a falar assim: isso aí não vai dar certo, esse muro vai cair. Percebe comigo o detalhe. Sabe o que significa isso? Sanbalate e Tobias é um tipo de pessoa que não está apostando no sucesso de Neemias. Eles estão dizendo assim: Neemias, isso aí vai dar errado, vai cair, não vai dar certo. Nem todo mundo vai acreditar naquilo que Deus confiou para você fazer, filho. Eita, aleluia. Escuta isso aqui, eu vou repetir isso aqui para você poder entender. Olha que tremendo, presta atenção. Se você tomar a leitura de Neemias 2:12, você vai ver que Deus falou para Neemias: vai restaurar o muro. Foi Deus que colocou no coração dele esse projeto. Só que a Bíblia vai dizer que Sanbalate e Tobias vai começar a zombar. Vai falar assim: não vai dar certo, vai cair. Isso aí só basta uma raposa subir que vai cair. Quantas pessoas apostam, filho, no seu fracasso? Você quer prova disso? Você lembra de Paulo? A Bíblia diz em Atos 28, quando Paulo foi picado por uma cobra na mão, a palavra do Senhor afirma que os nativos começaram a falar assim: vamos esperar ele cair. Só que a Bíblia diz que Paulo não sofreu dano nenhum. Os nativos estavam esperando a queda, estavam esperando a ruína de Paulo, mas tiveram que mudar de opinião. Eita glória, aleluia a Deus. Escuta isso aqui, eita Jeová, oh glória. Escuta isso aqui, presta atenção, irmão, vou falar isso aqui para você poder entender. Percebe comigo o detalhe. Se você tomar a leitura dessa palavra de Neemias, você vai ver que quando Neemias começa a levantar o muro, Sanbalate e Tobias sempre vai se opor contra. Eles vão tentar impedir a obra. É você começar a orar, é você começar a pregar, que o inimigo se levanta, filho. Pode perceber, eita Jeová, pode perceber, escuta isso aqui, presta atenção nisso aqui, irmão. Presta atenção, se você tomar leitura, você vai ver que quando a situação é destruidora, Sanbalate e Tobias não tá nem aí para Neemias. Mas quando Neemias fala assim: eu vou restaurar o muro, eu vou fazer a obra, é aí que o inimigo se levanta. É aí que Sanbalate e Tobias começam a falar assim: não, vamos paralisar eles. Se você tomar leitura, você vai ver que Sanbalate e Tobias estavam até ameaçando Neemias.
para tentar paralisar a obra. Eita glória! Por que o inimigo lá em Mateus 4 veio para tentar Jesus? O que Jesus veio fazer? Jesus veio cumprir a obra do Pai. Veio fazer a vontade do Pai. Então percebe, quando o Filho veio, lá em Mateus 4, o inimigo também tentou Jesus, filho. O inimigo só se levanta contra aqueles que de fato faz a obra. Eita, pode perceber, só foi Neemias falar, vou restaurar esse muro. Eu vou fazer a obra. Foi aí que Sanbalat e Tobias começou a falar assim, ou não? Vamos impedir eles. Vamos colocar negatividade no projeto. Mas sabe o que eu acho interessante? Escuta isso aqui. Em Neemias 4:3, olha o que está escrito. Presta atenção, não é o que eu estou falando, irmão. O que eu estou te falando é Bíblia. Olha o que está escrito. Tobias, o amonita, que estava ao seu lado, completou. Pois que construa. Basta uma raposa subir para que esse muro desabe. Peraí, quem é que está falando que o muro vai cair? Quem é que está dizendo que o projeto não vai dar certo? O inimigo. É Tobias. Tobias está falando assim, deixa eles construir. Não vai dar certo. Vai dar errado. Só que eu quero dizer uma coisa. Quem foi que colocou o projeto no coração de Neemias? Foi Deus. E tudo que Deus faz não dá errado, rapaz. Eita glória. Aleluia a Deus. Eita glória. Aleluia. Eita glória. Eita Jeová, oh glória. Escuta isso aqui, irmão, pelo amor. Eita Jesus, é muito forte, irmão, isso aqui. Escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha que interessante. Percebe comigo o detalhe. Percebe que no momento em que Neemias foi levantar o muro, Sanbalat e Tobias falou assim, ó, vai cair, não vai dar certo. Tem pessoas que estão apostando na minha e na tua queda. As pessoas hoje em dia têm mais prazer no teu fracasso do que no teu sucesso, rapaz. Só que se foi Deus que mandou você fazer esse projeto, faça. Porque todo plano que Deus faz, filho, não dá errado. O que a Bíblia diz? Que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Aleluia, Deus! Eita glória! Eita! Aleluia, Jesus! Eita glória! Escuta isso aqui, irmão, pelo amor de Deus. Olha que tremendo, irmão. Isso aqui é Bíblia. Olha que tremendo. Percebe comigo o detalhe. Percebe que Sanbalat e Tobias, eles falavam, vai cair. Não vai dar certo. Deixa, uma raposa vai subir nesse muro e vai desabar. Infelizmente, tem pessoas que não vai desejar o teu bem. Nem todo mundo, filho, vai realmente te apoiar no teu sucesso. Tem pessoas que têm mais prazer em ver a sua derrota do que a tua vitória. Pode perceber, Sanbalat e Tobias. Olha o que esses homens estão dizendo, vai dar errado, vai cair. Só que eu acho interessante, você vai entender o porquê que esses homens ficaram furiosos. Olha o que está escrito em Neemias 4:7. Presta atenção. Quando, porém, Sanbalat e Tobias, os árabes, os amonitas, os homens de Adotes, souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas tinham sido fechadas, ficaram furiosos. Peraí, escuta isso aqui, pelo amor de Deus. Olha o que está escrito em Neemias 4:7. Por que Sanbalat e Tobias ficou furioso quando os muros foram reparadas as brechas do muro? Olha o que está escrito, irmão. Presta atenção, vou ler isso aqui para você poder entender. Presta atenção. Quando Sanbalat e Tobias e os homens de Adotes souberam que os reparos do muro de Jerusalém tinham avançado e que as brechas foram fechadas, ficaram furiosos. Por que o inimigo ficou furioso quando as brechas foram tampadas? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele precisa de brecha para trabalhar. Sabia disso? E eu vou te provar na Bíblia que ele precisa de brecha para trabalhar. Se você tomar leitura de 1 Pedro 5:7, o que Pedro disse? Seja sóbrios e vigilantes, porque o diabo vive rugindo como um leão, procurando a quem possa devorar. Então percebe que ele precisa de brecha para poder trabalhar. O que Deus... Eita Jesus! O que Deus falou para ele? Não, no livro de Jó. Você lembra o que Deus falou? Deus perguntou assim para ele, de onde você vem? O que ele falou para Deus? De percorrer a terra e ver o que nela acontece. Então percebe que ele percorre a terra e está observando o que está acontecendo na terra. Então percebe que ele está procurando brecha. Por isso que ele ficou furioso quando as brechas foram tampadas, rapaz. Eita glória! Aleluia, Deus! Eita Jesus, eu vou falar, Jesus. Escuta isso aqui.
A maior raiva do diabo é quando eu e você começa a fechar as brechas. Quando a gente começa a renunciar. Quando a gente começa a dizer não para o pecado. Quando a gente começa a orar. Quando a gente começa a se aproximar de Deus. As brechas vão sendo tampadas. E é aí que o inimigo fica furioso. Por quê? Porque ele precisa de brecha para trabalhar. Você lembra no livro de Daniel? Em Daniel capítulo número 6. A Bíblia vai dizer que os homens procuravam brecha em Daniel. Mas não encontraram. Porque Daniel era fiel. Então percebe que mais uma vez a Bíblia está me mostrando que o inimigo precisa de brecha para trabalhar. Eita Jesus, eita glória, irmão. Se você entender o que Deus está falando nessa palavra, a Bíblia diz que os homens espirituais conseguem compreender, mas quem é carnal não consegue entender essas coisas. Eita Jesus, irmão, isso aqui é muito forte, irmão. Percebe que Deus está falando para mim e para você nessa palavra? Que é necessário a gente fechar as brechas. Eu estava aqui falando com o Pai, orando ao Senhor. E foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Que Deus fale contigo nessa palavra. Em nome de Jesus.